Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Bhavecha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukham Karoti Vachalang Pangung Langhaitagirim Yat Kipatamahang Bande Paramananda Madhavam Brindavai Tulsidev Vai Piyavai Kesava Sacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naranchaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranam Bhetatiham Panutopal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat Pada Pallavana Kachandamani Chataya Vispurjita Kamapikavadu Shivadarshu Purana Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karusi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugodharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugodharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Suroir Bandito Dibharupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanango Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusva Vadani
Lakshmirjasya cha vakshasi jasyasti hidaya sambhit tvam nishingamaham bhaji. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Sangsara Sindhu Uttarane Hidayam Jadi Sad Sankirtanamrita Rase Ramate Manosched Premam Budho Viharane Jadi Chitta Biti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Sangsara Sindhu Uttarane Hidayam Jadi Sad Sankirtanamrita Rase Ramate Manosched Premam Budho Viharane Jadi Chitta Biti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que para nos estabelecermos no comportamento, no acharan perfeito, no comportamento perfeito de Gauranga Mahaprabhu, esse é o verdadeiro significado da pregação. Esse é o verdadeiro significado da pregação. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: para se estabelecer completamente no comportamento perfeito de Gauranga Mahaprabhu, no acharan de Gauranga Mahaprabhu, isso pode sim ser definido pregação. Caso contrário, você pode dar simplesmente uma filosofia seca, uma filosofia sem devoção para os demais. Mas isso não deve ser considerado pregação efetiva. O acharan, o comportamento de Chaitanya Mahaprabhu, significa que nós devemos completamente nos estabelecer no seu standard, no seu comportamento. Nós falamos ontem de que quando estamos desfrutando de toda a total misericórdia do Guru Padma, do Vaishnava dos pés de lótus, do Guru Varga. Vamos imaginar esta situação. Então, pela misericórdia do Guru Varga, Chaitanya Mahaprabhu fica feliz. Se eu desfruto de total misericórdia do nosso Guru Varga, também com certeza é a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Uma coisa corresponde à outra. Então, nesse caso, uma filosofia seca não vai fluir dos seus lábios. Então, a filosofia não será seca. Então, o meu comportamento, o que eu estou fazendo, deve ser o que eu estou pronunciando. Esse é o ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. O que quer que ele queira nos mostrar através do seu comportamento. Esse é o ensinamento que ele nos deixou. Eu já citei este verso no Harikatha em Hindi. Jagadananda Pandita, um companheiro eterno de Gauranga Mahaprabhu, do Avatar Dourado, escreveu no seu livro chamado Prema Vivarta. Ele diz: todos afirmam ser queridos a Chaitanya Mahaprabhu, todos afirmam ser seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, mas ele escreve de maneira irônica este seguinte verso: Jodi Pranay Rakhite Chao Gaurangir Sane Choto Haridaser Kotha Thaki Jano. Ele escreve este verso em Bengali. Jagadananda Pandita diz: se você só declara, estou fazendo Krishna Bhajana, estou fazendo Gauranga Bhajana,
Se você só declara que está fazendo vida espiritual seguindo Chaitanya Mahaprabhu ou Krishna, essa declaração simplesmente não vale, não é significativa. Ela é inútil. Somente se você aceita todo o comportamento mostrado por Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu nos demonstra como devemos nos comportar, todo o seu acharan. Se você pode aceitar tudo, aí sim você pode dizer que está seguindo Chaitanya Mahaprabhu, não antes desse nível. Gauranga Mahaprabhu, cada uma das suas ações, cada humor, cada sentimento, o que quer que ele faz, tudo tem um significado secreto, muito, muito secreto e profundo. Se eu sou capaz de aceitar, sob a guia do Guru Varga, o comportamento de Gauranga Mahaprabhu pessoalmente, nenhum poder neste mundo pode me parar. Nenhum poder desse mundo. Se eu mesmo me estabelecer no acharan, no comportamento de Chaitanya Mahaprabhu, nenhuma autoridade poderia me frear. Então, Jagadananda vai dizer, se você aceita todo o comportamento demonstrado por Chaitanya Mahaprabhu, então sim. Mas externamente você se veste como um sannyasi, coloca uma roupa açafrão ou branca, coloca tilaka, mas isso não traz um verdadeiro resultado. Externamente eu mostro que eu sou um devoto, que eu estou fazendo Gauranga Bhajana, que eu estou adorando Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu. Você mostra tilaka, põe uma cantimala no pescoço, mas em segredo eu faço só lixo, eu não tenho caráter. Então, nesse caso, você será severamente punido. Gauranga Mahaprabhu pode prender você, porque ele está sentado no seu coração. Como eu posso trapaceá-lo? Gauranga Mahaprabhu pessoalmente está sentado no seu coração como Paramatma. Como eu posso trapaceá-lo? Tudo para ele é visível. Então, no primeiro dia eu citei um verso. Parikshit Maharaj pergunta para Sukadeva Goswami. Parikshit Maharaj pergunta para Sukadeva Goswami: por que aqueles que estão adorando o Senhor Ganesha, ou aqueles que estão adorando Durga, ou o Senhor Surya, ou o Senhor Shiva, eles recebem imensas opulências? E por que os Vaishnavas parecem não ter um tostão, cantando mantra sem um tostão? Porque os Vaishnavas são niskinchana, por que eles não desejam nada de material? Pois eles estão adorando o Senhor Supremo, eles poderiam receber tudo. Então, nosso Sukadeva Goswami vai dizer, ó rei, tente considerar este Siddhanta. Aqueles semideuses que estão dentro do mundo material. O mundo material significa da formiga ao Brahma, todos os mundos dentro deste universo. Quanto mais você sobe dentro do universo, mais a matéria se torna sutil. Existe um nível de matéria lá que não é como carne e osso. Lá também existe matéria, mas uma matéria ainda mais sutil. Arjuna, do Brahma até o mais ínfimo inseto. Ninguém pode sair daqui de dentro sem fazer bhakti. Então, Sukadeva Goswami diz para o rei Parikshit Maharaj, eles são semideuses, eles pertencem ao mundo material, mas o Senhor Supremo não pertence ao mundo material, ele está além do mundo material. Ele está além do mundo material. Então, como você pode considerar ambos?
como coisas iguais. Aqueles que adoram os semideuses, eles estão se relacionando com o universo material, e por isso eles querem coisas que, na verdade, essas em si são lixo. Posição, dinheiro, isso é lixo. Você não está pedindo a verdadeira propriedade. Krishna Prema, aquilo que Mahaprabhu quer nos dar. É por isso que Sukadeva Goswami dá esta resposta: ó rei, você deve considerar este ponto vital. Ó rei, o Senhor Supremo, ele pertence a um lugar que está além dos mundos materiais. Ele é Nirguna. Ele não possui qualidades materiais e ele observa tudo sentado dentro de você. Ele observa tudo. Nós poderíamos falar sobre os Vedanta, que diz que o Senhor não tem pernas, não tem olhos, mas pode correr para todos os lados e enxergar tudo. Ele não tem mãos, mas pode aceitar tudo, não tem olhos, mas pode enxergar tudo. Como é possível? Então existe uma briga entre Sarvabhauma Bhattacharya e Mahaprabhu sobre este mesmo livro, sobre essa mesma filosofia. Então, se alguém quiser adorar o Senhor Supremo, Hari, se alguém quiser adorar Krishna, como ele pode adorá-lo? Permanecendo na plataforma material. Não fique bravo comigo, mas ouça, permanecendo na plataforma material é impossível adorar a Deus. De qualquer maneira, adorar a Deus, você tem que ir além da plataforma material. Um dia nós vamos ter que atravessar este nível, mas os semideuses não. Vocês são materiais. E os semideuses são materiais, é por isso que eles são adorados pelos materialistas. Então, existe uma guia para o Archana. Lá você pode encontrar um mantra. Se você quiser adorar os semideuses, os devatas, você tem que desenvolver Deva Bhava, emoção, sentimento, fé pelos semideuses. Vamos dar o exemplo de Pundarika Vidyanidhi. Ele é um grande associado de Chaitanya Mahaprabhu. Na verdade, ele é Vrishabhanu Maharaj no Krishna Lila, nos passatempos de Krishna. Ele é o pai de Srimati Radhika nos passatempos de Krishna. Ele é Vrishabhanu Maharaj. Então, quando ele está sentando para adorar Shalagrama, ele tinha uma Shalagrama, um pedaço dessa montanha que representa o Senhor Vishnu. Então, a Shalagrama, alguns tipos de Shalagrama, todos os dias de manhã produzem uma quantidade de ouro. Da boca que é desenhada na Shalagrama, sai uma gota de ouro. Mas isso é algo que ocorria antigamente, praticamente. Hoje em dia ninguém acredita nisso. Antes de sentar para adorar, ele bebia água do Ganges. Ele bebia água do Ganges. Então, antes do Archana, seria proibido beber mesmo uma gota de água. A não ser que você beba antes das 3:30. Mas quando o dia seguinte já começou, você primeiro tem que cantar o Gayatri. Entende? Você pode beber água, mas até as 3:30, que é considerado o dia anterior, mas depois das 4 já é hoje. Você não pode mais beber água antes de cantar o Gayatri. É uma forma de adoração, ou fazer uma adoração. Então, antes de adorar, ele bebia água. Por quê? É um hábito diferente, estranho.
Ele costumava acreditar que depois de beber água, ele se tornava purificado o suficiente para adorar o Senhor Supremo, porque a água do Ganges é Chinmaya, é exclusivamente espiritual. Ela pertence ao mundo transcendental. Ela é totalmente pura. O Ganges vem dos pés de lótus do Senhor Supremo. Com essa fé, ele bebia água. Então ele se sentia puro para adorar o Senhor Supremo. Então, na verdade, Sri Chaitanya Mahaprabhu quis nos ensinar. Bhuta Shuddhi, o que significa? Tente entender. Não faça confusão. Nosso corpo é feito de sangue e carne. Nós somos contaminados mentalmente. Então, antes de nos purificar, nós não temos o direito nem de tocar a Shalagrama. No Hari Bhakti Vilas está escrito isso. Se um materialista cheio de luxúria estiver sujo e tocar Shalagrama, está escrito, o Senhor Supremo diz, seria como se ele estivesse me cortando com uma faca. A Shalagrama diz, aqueles que têm um péssimo caráter, não têm controle, quando eles me tocam, é como se eles estivessem me apunhalando com uma faca. Eu sinto dor, diz Krishna. Quando uma pessoa que está contaminada toca a Shalagrama, então antes de tocar a Shalagrama, tocar Giriraj Maharaj, as pedras da colina de Govardhana, então é por isso que Krishna nos ensina Bhuta Shuddhi. Este é um mantra através do qual você pode desenvolver pureza. Eu não sou o corpo, eu não sou um rei, eu não sou um Brahmana, eu não sou um Shudra, eu não sou um Kshatriya, não sou nada. A minha identidade é a alma espiritual. Eu preciso me concentrar nisto. Eu sou uma alma espiritual pura. Sua alma é pura. Todas as almas são puras. Elas não são contaminadas em si, elas são a sua cobertura está contaminada. Então, a alma de todos é pura. Qualquer alma em si é pura. Mas o problema da contaminação ocorre no corpo sutil, no contato com Maya. Elas são encobertas por esta contaminação. E isso você tem que desmontar. Você tem que purificar, limpar. E depois disso você vai alcançar este nível. Eu não sou um homem, não sou uma mulher, não sou um rei, não sou um mendigo, eu não sou nada. Sou a alma espiritual eterna. Eu sou somente a Atma. E todas as Atmas, se você calcular, o Senhor já explica isso. A Atma é o gênero feminino. Ela é Shakti Tattva. Atma é Shakti Tattva. A alma é Shakti Tattva. O que significa? Então, a sorte absoluta, a vantagem que nós podemos alcançar, a maior vantagem, ocorre quando nós podemos sentir, e nem todos conseguem. Vai depender do siddhanta que essa pessoa consegue realizar. Quando nós podemos sentir que somos quando podemos sentir que somos servos do Senhor Supremo, de Gopinata. Nós somos servos dos servos dos servos dos servos. Ou uma serva de Srimati Radharani. Essa é a possibilidade, a maior possibilidade de identidade para uma alma condicionada individual. E ela pode alcançar diferentes níveis, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Então, alcançar o nível de serva de Srimati Radharani é o nível mais alto, pois nós estaríamos em Madhurya. Então, aquilo que Mahaprabhu quer nos mostrar, ele nos mostra para o nosso ensinamento.
No Gita, o Senhor Supremo diz Actually, para I have Arjuna, nothing to do. eu não tenho nada a Bhagavan ver, speaking ele diz, in the second chapter. no segundo capítulo, eu não tenho nada a ver com o karma, com o pecado das pessoas. But still I am doing. Mas mesmo assim, Because if I am not doing, eu nobody realizo can do. ações, porque se eu não realizasse ações, ninguém agiria. If I am not going to do, Então, then ele nobody não can disse, do. Maharaj, That's why perdoe, I purposely que não do. tenho nada a ver com o pecado Actually, das I have pessoas. Isso no Krishna diz responsibility. em outro capítulo. I have Ele no diz, duty, eu não nothing tenho to do. deveres no But segundo still I am capítulo. doing. Mas mesmo assim eu continuo agindo para que as pessoas aprendam a como se comportar. Se eu parar de agir, o mundo poderia parar. Krishna diz no Bhagavad Gita. Então, ele não é um devoto, mas está agindo como um devoto, como Mahaprabhu, para nos ensinar tudo o que devemos aprender. E o que Jagannatha Pandita quis dizer é, se você está numa posição para aceitar todo o acharan, todo o comportamento de Chaitanya Mahaprabhu, então o nosso bhajana, nossa vida espiritual, nossa prática alcança o sucesso espiritual e você pode agir como um pregador, sabendo ou sem saber, consciente ou inconscientemente. Como alguém pode agir inconscientemente? Sim, é possível. Suponha um Mahapurusha, um Paramahansa, absorto na transcendência. Ele não está pregando, mas por olhá-lo, alguém pode mudar a sua concepção, a sua percepção do mundo. Sem saber, ele não saiu para pregar, mas ao observar a Vaishnava, como Gorakshara Das Babaji Maharaj, como Jagannatha Das Babaji Maharaj, que já estavam estabelecidos no Acharan de Gauranga. Então essa é a identidade de um pregador. E estaria errado em compreender isso. Gorakshara Das Babaji Maharaj não foi para os Estados Unidos ou para a França para pregar, mas o comportamento dele em si mesmo é como uma pregação mundial. O seu comportamento, como ele age, em si é uma pregação. Então a pregação significa que a misericórdia que você recebeu, ela transborda. Quando a misericórdia transborda, somente nesse momento você se interessa em distribuir esta mesma misericórdia aos demais. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Então, quando a misericórdia está transbordando, você pode distribuir Kripa, misericórdia. Esse é o verdadeiro significado da pregação. Caso contrário, o que é pregar? Então, eu estava dizendo que Chaitanya Mahaprabhu, como um ser humano normal, Ó Senhor, quando nós pudermos nos acomodar, onde nós podemos ficar? E eles decidem ficar em determinado lugar. Eles decidem levar Mahaprabhu na casa desse sábio, porque essa casa ficava na metade do caminho entre o oceano e o templo de Jagannatha, Jagannatha Puri. E em volta dessa casa tinha um lindo jardim. E o Senhor pode sentir muita felicidade. Ele vai ficar ao mesmo tempo solitário e na companhia de devotos. Então, ele vai ficar no Kashimishra Bhavan, que aquele templo que hoje nós conhecemos como Gambhira Mandir. Gambhira significa o templo da gravidade, do segredo, da intensidade, do mistério. Gambhira tem muitos significados. Significa secreto, profundo. Sim, porque onde Mahaprabhu vai se acomodar, onde o Senhor Supremo fica, tal lugar se torna assim, Gambhira. É um lugar muito importante, muito especial. Então, quando eles perguntam para Kashimishra, Kashmira se sente tímido. O Senhor pergunta, você pode arranjar um quarto para mim, para eu fazer bhajana? Kashmishra fica muito sem graça e diz, por que você pergunta? Tudo é seu, pegue o que for, é tudo seu. Onde quer que você queira ficar, tudo é dedicado a você. Mas Mahaprabhu, em seu passatempo humano, fala dessa maneira. Então, dessa maneira, ele foi acomodado dentro do que hoje é o templo de Gambhira. Então, todos os devotos ficam em volta, em diferentes locais. Como Haridas Thakur,
ele recebeu uma Tota. acomodação I em Tota, Tota, one garden there. onde há um jardim. It has a Haridas Thakur, Bhajan Kutir. Haridas It Thakur, is also ali covering ele vai up. ter um I Tota was very Bhajana big. Kutir. Near Gambhira. É perto do templo de Gambhira. Near Gambhira Mandir, at present you will have to come out of Você tem Gambhira que sair do Mandir, Gambhira go this Mandir way, e enter descer into a por esse lane, lado, go virar zigzag. por aqui, fazer um zigue-zague nas ruas. But Não é that tão time longe. there was no building. Mas naquela época não tinham That tantos time there was no prédios building, como hoje. all garden, all Tudo era around, jardim. overlooking sea. I Você myself, olhava o in the oceano age of dali. 7, 8, I Eu was mesmo, taken aos to 6, Puri. 7, I fui can remember, levado, there aos was 7 fui levado até no Puri. hostel, no gate out, E não tinha tanto hotel, tanto around prédio. ocean. Tudo dava para ver, em todo lugar dava para ver o mar. I Eu can tinha 6 remember, anos, eu me lembro, eu era uma criança. feeling fear. Eu tinha medo do oceano. Ocean were roaring by the O oceano rugia. roaring of ocean. Impossible to say. Now all gone. Agora até o barulho não dá mais para escutar. All building, Porque está guest cheio de house, prédio, de all hotéis, all around. pensões. E tudo está contaminado. So that time, from Gambhira Mandir, E naquele momento, no Gambhira Mandir, you can see the place of você pode ver Haridas Thakur. o local de Haridas Thakur. At that time, Naquela época, dava para overlooking ver. Gambhira Mandir. Haridas Thakur used to stay in such a place, Haridas overlooking Thakur ficava num Gambhira. lugar em que ele enxergava Jagannath esse Chakra prédio always available. da Gambhira Where Mandir. the high- E a chácara de Jagannatha está no alto da torre do templo de Jagannatha também era visível dali. No hotel. Naquela época não tinham If you prédios, stand então here, todo mundo the podia ocean ver you lá. can see Jagannath temple. Qualquer lugar que você estivesse, você podia Haridas enxergar o Thakur templo was de given Jagannatha. nice accommodation. Então, He was also very- Ele foi and dada uma Gadadhar ótima Pandit was giving accommodation after. acomodação e depois arranjaram um lugar para Gadadhara Pandita, Here onde in Tota Gopinath, no Tota Gopinatha, é um outro templo. there was garden. Lá também tem um Tota. jardim. From there, E dali, Mahaprabhu himself Mahaprabhu pessoalmente discovered Gopinath. Gopinath was there. You have seen Gopinath? No. You have Mahaprabhu seen Gopinath. descobriu That was a there deidade under sea, under ocean, de Gopinatha. under Ele estava sand. embaixo da areia. Suddenly, one day, Mahaprabhu Um dia gone there, Mahaprabhu foi até lá passing out, clearing e começou a sand, cavar na and areia. showing this Gopinath. Ele falou, esse é Gopinatha, e tirou a deidade de lá. É uma Sitting grande Gopinath, sitting, deidade. not standing. That Hoje em Gopinath dia ele está was sentado. given to Gadadhar Pandit Esse Gopinatha, essa deidade foi dada para Gadadhara Pandita para que ele fizesse sua there. adoração. So from then onward, Gadadhar Então, a Pandit partir de então, started Gadadara serving Pandita começou a servir a Gopinath deidade de and Gauranga, Gopinatha. no difference E between Gopinatha e Gauranga são não diferentes, ambos são o this way, mesmo. Mahaprabhu Então, dessa maneira, every Mahaprabhu, day, all todos the os time, going to dias, Jagannath Mandir, ia até o templo de dancing, Jagannatha, singing, dançar all e the time, cantar o tempo doing todo, parikrama, fazer everything, parikrama e tudo mais, teach us. para nos ensinar. Actually, Na verdade, that time, naquela época, Mahaprabhu not Mahaprabhu, gone into deep bhava. ele não tinha mergulhado numa bhava, num êxtase muito profundo. Ele mostrou alguns tipos de lila preliminares. Ele ainda não tinha entrado nos seus passatempos mais profundos. É por isso que está escrito no Chaitanya Charitamrita that Bahiranga Loya Kore Nam Sankirtan, Antaranga Loya Kore Ras Asadan. Mahaprabhu quis nos mostrar primeiro a distribuição do Nama Sankirtana, mas depois ele vai mergulhar num êxtase, num bhava, numa emoção espiritual muito mais profunda. Então ele vai ao sul da Índia, depois ele vai ao norte da Índia, ele vai a muitos lugares. Então depois disso, depois que ele volta, ele vai exibir essa Deep Bhava, essa Bhava extrema, essa emoção profunda, que é inimaginável. Agora nós vamos discutir sobre como, o que Mahaprabhu faz em Jagannath Puri. Em Jagannath Puri todos os pandas conheciam Mahaprabhu.
Mahaprabhu não pode se esconder. Ele gostava às vezes de se esconder como um devoto. Ele gosta de se esconder como se ele fosse um devoto. Mas como o Senhor pode se esconder? É muito óbvio ao olhá-lo, esse tipo de homem não existe. Mahaprabhu queria se esconder como um devoto ordinário. Mas as pessoas olhavam para ele e diziam: como é possível? No universo inteiro não existe um homem igual a esse, que tem essa aparência. Então é muito óbvio. O próprio Sarvabhauma Bhattacharya, que é o maior Mayavadi Pandita, eu não deveria usar essa palavra Pandita, porque o seu significado último, Mahaprabhu pronuncia para Uddhava. Então eu sinto muito. Eu sou forçado a falar, mas eu preciso esclarecer. Essa palavra Pandita não deveria ser usada. Porque o que eu deveria usar? Pandita, o que significa? Eu sei sânscrito, eu sei o Shastra. Isso é o que uma pessoa pensa quando ela se autodefine como Pandita. Mas esse não é o significado de Pandita. Eu sei o Shastra, eu sei o sânscrito, por isso eu sou um Pandita. Esse é um significado literal. O verdadeiro significado não está lá. Então, diante de Bhagavan Shri Krishna, Uddhava quis perguntar ao Prabhu. Ontem, eu disse o que é ser miserável. Ontem eu disse de Shambhava. Porque Uddhava pergunta para ele: Prabhu, quem é um pandita e quem é uma pessoa pobre? Todos dizem que são panditas. Quem é um verdadeiro pandita? E o Senhor dá uma resposta muito específica. E qual é a resposta? Você não deve se esquecer dessa resposta. Pandito Vandam Akshavit. Pandito Vandam Akshavit. É pandita aquele que sabe que se ele caminhar na direção de Maya, ele vai ficar amarrado pela ilusão. E se ele fizer outras coisas, ele vai se liberar de Maya. Então, o Pandita é aquele que sabe qual é o caminho na direção de Krishna. Mas a explicação é um pouco maior do que uma única palavra. Krishna fala uma palavra só, Pandita. Uma linha. Mas a explicação é mais profunda. Às vezes, por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: eu não posso dizer nada de Shambhava. Aqueles que são completamente dedicados aos pés diretos de Krishna, somente eles têm o poder de falar sobre a verdade absoluta. Caso contrário, não. E o que você quer dizer com isso? Isso quer dizer que quem é Trinadapi Suniti, tal pessoa pode dar Harikatha. É como matemática. Igual a, como assim, quando há uma equação A igual a B, B igual a C, C igual a D, então A igual a D. Então Mahaprabhu desde o começo quer nos mostrar, falando sobre Trinadapi, sobre o máximo grau de humildade. Mahaprabhu nos explica isso há muito tempo antes. Aqueles que são mais humildes do que uma folha de grama, eles podem suportar mais do que a árvore, mais tolerantes com os demais do que uma árvore. Aquele que gosta de honrar os demais e que não aceita a honra nenhuma para si. Então, o primeiro e mais importante, a qualificação básica. Depois do Harikirtana, depois de dar Harikatha e Harikirtana, você tem que alcançar esta qualidade. Caso contrário, você não pode pregar. Antes de dar Harikatha, você tem que alcançar este verso, Trinadapi. O que quer dizer Trinadapi? Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer: aqueles que estão 100% inclinados aos pés de lótus do Guru, só eles podem falar como fogo. Você tem medo de quando eles falam. Por quê? Porque aqueles que têm medo, com certeza eles esperam honra e posição dos mercadores, das pessoas. Eles têm medo porque eles esperam posição, dinheiro,
honras. Se eu falar desse medo, eles não vão me dar honras. Todo mundo vai ficar bravo comigo. Então é melhor falar de maneira doce, para que todo mundo diga, ah, Maharaj Ki Jai Ho. Então, se você calcula, se eu estou totalmente rendido, isso me leva a Trinadapi. Esse Trinadapi me leva a falar a verdade como quem cospe fogo. Isso está tudo interligado. Trinadapi não significa que tal pessoa não possa pronunciar a verdade absoluta. Prabhupada explica isso, é uma espécie de teatro. Então não há Trinadapi, na verdade, para aqueles que falam de maneira doce. Trinadapi, na verdade, é quando você diz a verdade absoluta, você libera as almas condicionadas, você não esconde nada. Se você esconde alguma coisa, é porque você deseja nome, fama, posição, alguma coisa você deseja. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, não deveríamos usar essa palavra pandita. Nós somos forçados a usá-la. Ele não era versado exclusivamente no Mayavada Vichar. Sarvabhauma sabia todos os shastras de cor, não só os shastras dos Mayavadas. Nyaya, lógica, Vedanta, Veda, tudo ele sabia. Mahaprabhu contou para ele, você, na verdade, é Devaguru Brihaspati. Mahaprabhu pessoalmente contou para ele, você é Brihaspati. Você é o semideus que é a personificação do planeta Brihaspati, que nós chamamos de Júpiter, que é aquele que dispensa todas as bênçãos dentro do cosmos. Então, sem saber, como Prakashananda Sarasvati, ele não sabia que Chaitanya Mahaprabhu era o Senhor Supremo, ele não sabia. Ele pensa que ele fosse uma pessoa jovem, um moço. Então ele vai dizer mesmo em Varanasi, não vá até ele. Prakashananda Sarasvati em Varanasi dava conselhos para as pessoas, não vá até Chaitanya Mahaprabhu. Não vá até Chaitanya. Ele é um trapaceiro. Ele conhece magia negra. Prakashananda costumava dizer isso. Que magia negra? Todo mundo vai diante dele e aceita ele como Deus e canta Hare Krishna. Você vai perder tudo se você for lá, cuidado. Ah, é? Mas esse Chaitanya Mahaprabhu, finalmente, quando vem diante dele, aquele Chaitanya Mahaprabhu que ele criticava o tempo todo, ele dizia Chaitanya, ele não dizia Shri Krishna Chaitanya. Ele pronunciava somente assim o nome de Mahaprabhu, Chaitanya. Ele não falava Shri Krishna Chaitanya. Ele falava Chaitanya, você deve ignorá-lo. Chaitanya é inútil, não vá até ele. Você vai perder tudo. Mas quando Mahaprabhu manifestou o seu passatempo de ir diante dele, nós vamos falar sobre esse ponto. Krishna vai diante dele. Depois de observar o seu comportamento e as suas atitudes, ele fica surpreso. Então, quando Mahaprabhu vai até essa assembleia na qual ele foi convidado, ele vai de propósito para liberar tais pessoas. Ele vem, ele lava as pernas numa fonte que tinha ali, numa torneira. Então, ali onde as pessoas lavavam os pés, ele se senta bem ali. Então, os sábios gritam, por que você está sentado aí? Ele está sujo. Não, eu sou caído, ele responde, eu não tenho direito de sentar com todos vocês todos são elevados. E eles, Prakashananda pega Mahaprabhu pelo punho e tenta puxá-lo, vem aqui, venha se sentar conosco. Eu não tenho direito de me sentar com todos vocês. Então, em primeiro lugar, depois que ele sentou no lugar sujo, depois de lavar as pernas, Mahaprabhu manifestou o brilho do seu corpo, como se 10 centenas de sóis estivessem brilhando ali. Depois de se sentar num lugar, naquele lugar onde as pessoas lavavam o pé,
ele começou a ficar resplandecente e os Mayavadis falaram, nossa, ele tem alguma coisa, ele brilha muito. Ele diz, venha se sentar aqui, eles convidaram novamente. E ele disse, eu não tenho direito de me sentar com todos vocês. Na verdade, nós temos uma pergunta, eles disseram. Você é o único sadhu da nossa sampradaya. Eles pensam que Prabhu, na verdade, ainda seja um Mayavadi sannyasi, que ele seja um Mayavadi sannyasi. Você é da nossa mesma sampradaya Mayavadi, por conta da cor que ele usava. Por que você não usa? O que é isso? Ele vai pedir para as pessoas ficarem só cantando Hare Krishna? Você faz só isso, eles disseram. Aí ele disse, olhem, eu não sou o culto. Ele vai responder para Prakashananda Sarasvati para destruir o falso ego desse assim chamado Pandita. Ele vai dizer, olha, meu guru, diz Mahaprabhu, depois que ele viu que eu sou uma pessoa iletrada, que não tem educação nenhuma, ele disse, você não tem direito de ler o Vedanta. É melhor que você leia esses versos em voz alta, e aí sim você vai conseguir. Pela ordem de Gurudeva, eu não estou fazendo nada. Eu não sou eu que danço aqui. O mantra, esse mantra é tão poderoso que eu não consigo parar de dançar. Não sou eu que estou dançando, eu não decido dançar. Eu não consigo parar. Quando eu canto esse mantra, eu danço automaticamente. Então, eu estou dando um exemplo. Como Mahaprabhu costumava quebrar o falso ego de todos e, ao mesmo tempo, não expressar algum tipo de violência, de dureza, o tempo todo. Em qualquer lugar, ele queria mudar a mente de qualquer pessoa. Vá a ler todos os livros. Todas as vezes, ele usava algum tipo de técnica diferente. Como na viagem para o sul da Índia, quando Mahaprabhu, ele encontra com esse guru budista e Mahaprabhu presta reverências para eles e para as perguntas, e esse budista, ele toma uma decisão e diz, nós vamos contaminar esse sannyasi, ele parece muito puro. Vou fazer uma coisa, vamos cozinhar uma coisa bem suja e vamos servir para ele para contaminá-lo, como se fosse prachada. Então, o líder desse grupo de budistas, eles decidem fazer isso. Eles acham um arroz muito sujo. Ele também estava servindo. Ele também foi servido de um arroz com veneno. Tentaram matar a Manujacharya. Você não se lembra? Então, quando o líder desses budistas falam, eles falam, olha, aqui chegou a prachada. Mahaprabhu fala, prachada, me dê, me dê, me dê, me dê. Então, quando os budistas vão dar a prachada para ele, cadê a prachada? Me dê, me dê, me dê, me dê, um prato grande. E de repente um pássaro veio. Ele pegou o prato, levou para cima o pote, depois largou. E o pote desceu e bateu na cabeça desse líder budista que queria fazer algo bastante danoso. Então o pote lá de cima caiu, pá, e quebrou. A cabeça dele sangrou. Então todas as vezes Mahaprabhu não queria expressar as coisas de maneira violenta, ele não brigava com ninguém. Então, quando Sarvabhauma Bhattacharya pensa, você tem que se lembrar desta palavra. Eu posso repetir, Bhagavan Shri Krishna diz, é Pandita aquele que tem uma concepção clara do que fazer e do que não fazer. O que fazer e o que não fazer. Se você for fazer isso, você não, nenhum condicionamento vai ficar. Mahaprabhu explica.
Esse comportamento me deixa preso e esse comportamento me deixa livre. Quando essa clareza se manifesta na mente de alguém, tal pessoa é um pandita. Pandita é aquele que está totalmente consciente deste ponto. Ele pode se libertar, portanto, de Maya. Ele é um pandita. Pandita não significa uma pessoa que leu muito, uma pessoa culta, um erudito. Eu sei o Shastra, eu sei isso, eu sei aquilo. Não. Isso não é o significado. Mahaprabhu não disse isso. Entende? Pandit, panda. Panda significa panda. Aquele que tem ideias claras. Então, de alguma maneira, Sarvabhauma Bhattacharya, esse rapaz é muito lindo, ele é muito especial. Ele tem quantos anos? 22, 24? Ele não tem a idade ainda de ser sannyasi. Como é que ele vai poder se manter na posição de sannyasi? Ele vai ter desejos materiais. Então é melhor eu poder guiá-lo, melhor se eu puder instruí-lo, dispensa Sarvabhauma Bhattacharya. E ele tem toda essa audácia. Ele vai falar com Mahaprabhu, com Shri Krishna Chaitanya. Ele diz, olha, veja, você é muito jovem, não é a idade para tomar sannyasi, mas você cometeu esse erro. Ok, mas eu estou aqui, eu posso te salvar, tá bom? E Mahaprabhu fala, é por sua bondade, é por sua misericórdia, pela sua grandeza que você quer me salvar. Você quer me dar afeto, eu posso ficar sobre a sua guia. Mahaprabhu responde. Vejam como ele responde. Eu vou ficar sobre a sua guia. É a sua grandeza mostrar afeto por mim. Ele diz, não vá sozinho para o templo de Jagannatha, porque naquele dia, por acaso, eu estava lá. Sarvabhauma vai dizer, não vá para o templo de Jagannatha sozinho. Eu estava lá aquele dia com você. Mas, ao contrário, quem ia lhe salvar? Quem é o protetor de infinitos mundos? Quem pode assoprar mundos infinitos como partículas de poeira? E Sarvabhauma diz, ainda bem que eu te salvei. Eu estava lá para te salvar. Não vá sozinho, então. É melhor você vai comigo para tomar o darshan de Jagannatha. Eu posso mandar meu filho com você para você ir ver Jagannatha sozinho, é melhor você não ir. Quem pode te salvar? Então, ok. Eu posso ir com você, sob a sua guia eu irei. Sarvabhauma Bhattacharya dia a dia, sem saber. Ele não sabia que Krishna era o Senhor Supremo. Mas ao mesmo tempo ele era o todo atraente, ele era como um imã, mesmo sem entender que ele era Bhagavan. Como se nós pudéssemos... nós podemos até citar um exemplo do Bhagavatam. Mesmo sem saber que o Senhor está diante de você, eu não sei que Ele é Deus, mas mesmo assim eu vou me sentir totalmente atraído, é automático. O Senhor Supremo é o todo atraente, sim? E vou dar um exemplo para que você entenda esse ponto. Então, quando todas as gopis sêniores, elas querem cuidar de Krishna como se ele fosse seu próprio filho, beijar Krishna, mas Krishna é o filho de Yashoda. Nós gostaríamos de ter esse filho para nós. Não tem outro igual. Só tem um filho igual a esse, não tem outro, uma cópia. Krishna é a única cópia de si mesmo. E elas pensam, nossa, se a gente pudesse receber Krishna como nosso filho, nós poderíamos abraçá-lo e beijá-lo. Algumas vezes a gente pode pôr ele no colo, mas não o tempo todo. A gente não é mãe dele. Elas pensam, as amigas de Yashoda. E Krishna está sentado no coração de todas aquelas gopis. Elas gostariam de me amar como um filho. Então eu vou preencher esse desejo, eu vou satisfazer esse desejo. Como? Essa foi uma técnica. Quando Brahma vem testar o Senhor Supremo, será que ele é Krishna ou um menininho vaqueirinho? Ele não é o Senhor Supremo. Se fosse o Bhagavan, por que ele pegaria os remanentes dos outros vaqueiros? Ele não é Deus, de jeito nenhum. Porque Krishna come os remanentes dos meninos.
Os meninos comem um pedaço de fruta e falam, olha, Krishna, experimenta, essa fruta está muito doce, come, come. Ele fala, me dá, e mastiga. Então, como é que nós podemos imaginar que ele seja o Senhor Supremo? O Senhor Supremo está sentado, né, com os 4 braços, sentado sobre Ananta Shesha no trono. Então, como que ele pode ser o Senhor Supremo? Esse menino correndo com os outros vaqueiros, comendo coisa da boca dos outros. E o Brahma pensa assim, ele quis testar o Senhor Supremo. Como testar? Eles fazem um festival na floresta, com diferentes comidas e flores. Eles trazem da floresta, como um piquenique. Ele falou, Krishna, minha mãe me preparou isso. Ah, coma. Não, come você também, Krishna. Minha mãe te deu esse aqui, ela cozinhou esse aqui para você, experimenta. E Krishna vai comendo todos. Então ele tem também o que a Yashoda cozinhou para ele. Então chega um momento que eles não veem mais os bezerros. Cadê os bezerros? Os bezerros foram lá longe, deixa eu ver. Krishna fala, não, você não precisa ir. Fiquem aqui, tomem a prachada. Eu vou checar onde eles estão. É como uma técnica, um arranjo para que as coisas aconteçam como ele deseja. Então ele vai até lá. Talvez eles tenham caminhado muito, eles estavam aqui pastando. Não se preocupem, Krishna diz. Tomem a prachada. Eu já volto. Eu vou, procuro eles e volto. Quando Krishna se vai e não tem bezerros, não tem ninguém ali, onde será que Krishna foi? Todo dia a gente vem aqui, onde foram esses bezerros? A gente não sabe agora onde eles estão, nunca vi isso. E Krishna fecha os olhos e observa. Porque geralmente Krishna age como um ser humano. Mas em alguns casos, Krishna não consegue verdadeiramente se lembrar que ele é o Senhor Supremo. Se Krishna se lembrasse que ele é o Senhor Supremo, ele não faria esses passatempos assim tão doces. Krishna quer esquecer, esse é um arranjo de Yoga Maya. Então, agora, Krishna fecha os olhos. O Brahma abduziu. Krishna diz, ok, deixa eu ir. Onde os meus amigos estão. Então quando ele volta, mas os meninos não estão mais lá. Os bezerros sumiram e os amigos também sumiram. Onde eles foram? E Krishna observa e entende, é um teste do Brahma. E o Senhor Brahma, e Krishna vai manifestar a si mesmo como ele é. Ele manifesta cada um daqueles bezerros que tinham desaparecido, com todos os detalhes, com as cores, com qualquer defeito. Krishna, do seu próprio corpo, manifesta os bezerros e todos os vaqueirinhos. Todos. Tente entender o significado. Krishna vem pessoalmente também. Ele vem junto com os vaqueirinhos. Ele é um dos vaqueirinhos, né? Ele manifesta todos eles. Todos eles são Krishna. Então ele vai na casa de todos os vaqueirinhos encontrar as mães de todos eles. E elas vão abraçar esses meninos. Mas não é o menino, é Krishna. Krishna vem na forma dos filhos daquelas gopis, as amigas de Yashoda, e elas abraçam os seus próprios filhos, mas extraordinariamente elas sentem que estão abraçando Krishna. Todos os dias elas beijam seus filhos, mas hoje elas sentem uma atração por aquele menino. Ele é o todo atraente. Da mesma maneira, Sarvabhauma Bhattacharya, eu estou dando esse exemplo para ilustrar isto. Sem saber, todas as Vraja Gopis, amigas de Yashoda, elas se sentem atraídas pelos seus próprios filhos, sem saber que ele é Krishna. Elas sentem algo, porque é Krishna, na verdade, que está com elas. Todos os dias nós abraçamos nossos filhos, mas hoje eles estão diferentes. Há alguma doçura maior, nós não queremos soltar, parar de carregá-los. Porque sem saber,
elas estão abraçando Krishna. They are not their boy. Eles não são os seus filhos. É Krishna que vem na forma dos filhos das gopis mais velhas. Então, da mesma maneira, Sarvabhauma Bhattacharya não sabe que Chaitanya Mahaprabhu é o Senhor Supremo em pessoa. Ele não sabe que Ele é o Senhor. Mas ele sente uma atração. Quando eles olham para Mahaprabhu, Krishna sente uma atração. Por que? Ninguém sabe. E finalmente, quando ele quer dar um conselho para Chaitanya Mahaprabhu, então, então, o esposo da irmã de Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya tem uma irmã. E o marido dela chama-se Gopinatha Acharya. Ele é um grande devoto, dos grandes devotos de Chaitanya Mahaprabhu. Eles estão conversando um dia. Estão conversando, Sarvabhauma Bhattacharya e Gopinatha Acharya. Gopinatha Acharya diz, sabe, ele é muito jovem, tomou sannyasi. E tomou sannyasi de um grupo que não é um grupo importante. Tem diferentes linhagens, Puratis, Bharatis, são grupos de santos. São gradações. Puri significa elevado, Bharati significa humilde. Ele tomou sannyasi de Keshava Bharati. Então eu posso fazer algo. Eles tomaram sannyasi de um grupo baixo. Vejam o que Sarvabhauma Bhattacharya pensa. Ele tomou sannyasi de um grupo que é humilde, não é um grupo famoso. Então eu posso fazer mais uma coisa, eu posso de novo dar sannyasi para ele, fazer alguma atividade ritual. Eu posso dar um novo nome para ele. Gopinatha Acharya fica muito desgostoso. O que você está pensando? Que audácia você tem? Você quer dar sannyasi para ele? Você sabe quem ele é? Quem ele é? Ele é o Senhor Supremo. Ah! Ele é o Senhor Supremo. Ah, que absurdo! Imagina! Como assim o Senhor Supremo, seu tolo? Diz Sarvabhauma Bhattacharya. E eles brincam, eles têm uma relação. Ele é o cunhado dele, né? Ele é o marido da irmã dele. Eles têm uma boa relação. Eles brincam e brigam. Ah, fica quieto você. Eu estou falando para você. Você já viu ele. Você olhou ele, não? Você já viu ele fisicamente e você ainda não entendeu? Você é um tolo. Ei, olha como você está falando comigo. Antes de falar comigo assim, de usar gíria comigo, vai me xingar? Eu estou dizendo a verdade. Você é tão arrogante. Você viu ele, mesmo assim você não entende que ele é o Senhor Supremo? Só porque ele é bonito, ele é Deus? Ah, como é que eu vou acreditar numa besteira dessa? Que Senhor Supremo? Que não existe o Senhor Supremo em Kali Yuga. Ninguém desce aqui em Kali Yuga. Gopinatha Acharya pensa, nossa, como ele é arrogante. Você acha que não existe Avatara em Kali Yuga? Como assim? Não tem ainda Avatar anunciado nos Puranas. Sim, tem. Leia o Bhagavatam. Está escrito. Em Kalikala, Avatar está lá. É um Avatar secreto. É um Avatar que não se expõe como o Senhor Supremo. Entendeu? Ele fala para o cunhado que é Sarvabhauma Bhattacharya. Este verso do Bhagavatam esclarece isso, e ele cita o verso. Então Gopinatha Acharya vai falar. Você diz que não tem nenhum Avatara? Todos esses versos, você diz que não tem nenhum Avatara? Como eu posso acreditar nisso? Ok. Ele não acredita nesse verso. Você é um pandita.
Eu não estou interessado em brigar com você. Vamos parar de falar sobre isso. Mas um dia eu vou prever, vou fazer uma profecia. Pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, você vai entender quem ele é. Porque Bhagavan, Guru e Vaishnava, eles são objetos auto-manifestos, personalidades auto-manifestas. Tente entender este Siddhanta. Guru, Vaishnava, o Senhor Supremo, o Dhamma, o Nama, todos são objetos, sujeitos auto-manifestos. Você não pode se forçar a entendê-los, ou forçar alguém a entendê-los, a enxergá-los. Eles se manifestam automaticamente dentro da consciência daqueles que alcançam esse nível. Prabhupada dá um exemplo disso. Então, um tolo, porque naquela época não tinha relógio, antigamente. Todas as pessoas costumavam olhar a posição do sol. Então, naquela época, Mahaprabhu dá um exemplo. Que exemplo? Um homem de noite, ele queria entender onde estava o sol de noite. Aí um sábio disse, seu tolo, o sol ele pegava uma tocha para ver onde estava o sol, estava procurando. Cadê o sol? Eu não estou vendo onde ele foi. Seu tolo, você está procurando o Deus do Sol? Aonde está o Deus do Sol? O Sol está lá. Ele é auto-manifesto. Quando ele surgir, você poderá vê-lo. Mas você não pode... Você poderá ver o mundo inteiro também, junto com o Sol. Esse é um exemplo que Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer, mas você não pode vê-lo pela sua vontade, você só pode vê-lo quando ele se manifesta. Então você só pode ver o Deus do Sol, o semideus do Sol, pela sua misericórdia, assim como os Vaishnavas, como o Guru, como Krishna. Quando você desfruta da misericórdia de Deus, você vai entender que Mahaprabhu é Deus. O que Gopinath Acharya diz? Ishwarer kipales bhaito jare seito ishwar tattva janivare pai. When you are going to enjoy the kripa of Ishwar, quando você recebe a misericórdia de Deus, você entende que Deus é Deus. Existem muitos versos que falam sobre isso, mas eu não tenho tempo de discuti-los todos, diz Shambhas Babaji Maharaj. Por um esforço pessoal, é um esforço fútil, você não pode compreender, dizem os semideuses. Alguém pode tentar a vida toda, vidas sucessivas, infinitas vidas, mas ele não vai poder entender Deus sozinho. Se de alguma maneira, pela ajuda do Guru dos Vaishnavas, sim, ele receber a misericórdia do Senhor Supremo, então o seu coração vai se purificar e eles vão entender. Krishna não é uma questão de desafio, eu não posso desafiar Krishna, nem o Guru, nem os Vaishnavas. Isso não é bom, os semideuses dizem no Bhagavatam. Então, através do meu esforço pessoal, por tempo indeterminado, eu não posso entender quem é Deus. Quando a misericórdia se derramar sobre a sua cabeça, você mesmo realizará quem é o Senhor Supremo. Mas agora eu não vou brigar com você, eu não tenho tempo para isso, diz Gopinath Acharya. Então vai embora, responde Sarvabhauma. Eu posso dar muitas evidências do Mahabharata, responde o cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya. Eu posso trazer evidências do Mahabharata, dos Upanishads, do Bhagavatam. Mas você não acredita? Claro que não, não tem avatar em Kali Yuga. Não tem avatar previsto para Kali Yuga. Sim, você está certo. Mas existe um avatar secreto em Kali Yuga. Secret. Channa avatar.
Este verso é pronunciado por Prahlada Maharaj. É um avatar secreto que não se manifesta como avatar. Ele vai dizer que é um devoto. Ele quer tocar o pé de lótus dos devotos. Você me dê a poeira dos seus pés de lótus. Ele mesmo pega a poeira dos pés de lótus dos devotos. Ah, você pode me abençoar para que eu saiba quem é o Senhor Supremo. Ele é o Senhor Supremo. Então esse é o método de Chaitanya Mahaprabhu. Então, dessa maneira, o tempo todo, Mahaprabhu esconde a si mesmo. Eu posso dar muitos exemplos, um por um. Ele sempre quer se esconder, mas o Senhor é auto-manifesto, auto-refulgente. Quem pode freá-lo? Quem poderia controlá-lo? Se você olha para o Mahaprabhu, você concluirá pelo menos, esse tipo de ser humano eu nunca vi em infinitos mundos. Isso não existe. As suas atividades, o seu amor, o seu êxtase, tudo diz, tudo vai declarar a sua posição como Senhor Supremo. Não precisamos brigar. Mas Gopinath Acharya se vai, então. E ele fica muito triste, porque ele achou que Sarvabhauma Bhattacharya estava sendo muito arrogante, pensando que ele pode dar sannyasi para o Senhor Supremo. Sarvabhauma Bhattacharya fala dessa maneira. Gopinath Acharya diz: você não sabe quem ele é. Ele não depende de uma sampradaya, de tomar sannyasi. Ele não está interessado. Ele é o Supremo Senhor, pessoalmente. E eles discutem sobre isso e Gopinath Acharya decide se retirar. Eu não quero insistir nesse assunto. Um dia você vai desfrutar da misericórdia plena do Senhor Supremo e você vai entender. Eu não quero insistir agora, então vá. Como você pode dizer que ele é o Senhor Supremo? Diretamente existem evidências, sintomas. É como uma doença. Nós conhecemos médicos assim. Eu conheci quando eu era criança. Ele costumava trabalhar com um médico muito famoso. Ele tocava o seu pulso. E o que você comeu ontem? Nada. Ah, mentira. Você comeu isso e isso. Só de pegar o meu pulso, ele sabia que eu tinha comido um dia antes. Como ele era versado nessa ciência. Então existem sintomas. Você vai fazer exame de sangue, vai fazer raio-x, vai fazer todos os tipos de exames. Os homens pobres hoje como podem sobreviver assim? Quanto exame? Quanto teste? Eles querem arrancar dinheiro dos pobres. Na nossa vida, nós vimos médicos assim. Eles olham para você e testam. E dizem o que você tem tocando seu pulso. Agora ninguém mais sabe isso. Ah, vai naquela máquina, passa naquela outra máquina, vai tirar o sangue. Ué, você não é médico? O médico deveria reconhecer a doença. Mas no presente não tem médicos mais assim. É um grande problema. Então quem é o Senhor Supremo, quem não é? Seres ordinários, você não pode entender. Um devoto pode entender quem é Deus. Quando um devoto puro olha para alguém, eles podem entender o que está dentro do seu coração. Você não pode trapaceá-los. Eles sabem. Se eles olham para os olhos, eles podem entender a condição de cada um. Você não pode enganá-lo. Eles têm uma ideia clara. Ao observar uma atividade, ouvir uma única palavra, eles podem dizer, este é um materialista, ele não é um acharya. Como é que você vai insultar? Eu não estou insultando ninguém. Eu estou dizendo um fato claro. Ouvindo somente uma palavra, eu posso dizer se alguém é um acharya ou não. Uma sílaba, materialista, não é um acharya. Mas todos o honram, milhões de discípulos, o que eu posso fazer? Um facto é um fato, a verdade é a verdade. Você não pode se disfarçar de devoto por muito tempo. Um dia será exposto. Então Chaitanya Mahaprabhu nunca será encoberto.
O Senhor não pode se esconder. Bhagavan trying his best. O Senhor tenta o seu melhor. Devotees can understand he is Supreme. E os devotos podem entender que Ele é o Senhor One Supremo. by one I can go on. Dia a dia eu vou contar sobre, dando esses exemplos através dos quais vocês podem entender como Mahaprabhu quis mudar o coração Heart of Mayavadi. dos Mayavadis. Mayavadi, their heart is compared Os with Mayavadis, o stone coração deles estão comparados a Mayavadi, pedras, their heart is compared with a lascas de pasanda. pedras. Pasanda, you know? Sabe o que é passanda? Like iron. Como Iron ferro, como barras de ferro. bar. And devotees, their heart is E o like, coração dos devotos são como? like butter. Como manteiga. Devotees, their heart is like butter. O coração do So manteiga é soft. como manteiga, é muito macio. You can get mad. Ele se derrete But rápido. those who are Mayavadi, Os Mayavadis, their heart is just passanda, like eles iron têm piece. coração de ferro, de, That pe- Sri de Chaitanya Mahaprabhu was successful barra de each and ferro. every time. Mas Chaitanya To Mahaprabhu melt the heart conseguiu of that derreter o coração de todos esses que tinham corações como ferro, como pedra, or Vajra, by ou thunderbolt. coração de raio. Você chega perto, Was each and every time successful mas to Mahaprabhu melt the heart conseguiu of opponents. todas as vezes derreter o coração dos seus But Mahaprabhu not oponentes. fighting with anyone. Ele não lutou contra ninguém de maneira humilde. Ele mudou o coração de todas as pessoas com as quais ele encontrou. Hoje eu preciso parar aqui. Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Vanchakalpatarusike Vasindu Patitanam Pavan Vishnu